Olá, é um prazer estar com todos vocês mais uma vez no canal Sementes da Verdade. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, a minha querida filha do coração, Carol Formigueri, que todo mundo conhece, do canal Lembra-te, pela primeira vez aqui no canal Sementes da Verdade. Seja muito bem-vinda, Carol. Agradeço o convite, a oportunidade que Deus nos dá de estar juntos para abrir a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. A gente vai ter uma conversa aqui bem informal, claro, tudo baseado na palavra de Deus, né? Mas eu gostaria de saber de você, Carol, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, a Laura, de 5 anos, e o Giovanni, que fez 14 anos. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência como mãe, né? Primeiro do Giovanni, né, que é o mais velho, e depois da Laura. Como que tem sido a sua experiência como uma mãe cristã? Quais são os seus desafios que você tem tido e quais as vitórias que Jesus tem dado para vocês, para você, para o Giovanni, para a Laura, para o Humberto também? Bem, quando a gente é mãe, eu acredito como cristã, mãe cristã, nós estamos falando, eu acredito que a primeira preocupação nossa é como educar os filhos para Deus. E assim, eu acredito que para nós em casa demorou um pouco para a gente compreender que a importância principal na educação dos filhos é a questão da formação do caráter, sem negligenciar nenhuma outra área, é verdade, mas essa é uma das áreas mais importantes. Então, demorou um pouco para a gente compreender isso em casa. Sim. Mas depois que a gente compreendeu, a gente tem se dedicado a isso, a auxiliar os nossos filhos, por exemplo, a uma pronta obediência voluntária e de boa vontade, não de má vontade. E no começo, Miro, eu achava que era normal os filhos, às vezes, demonstrarem uma má vontadezinha, às vezes um ciúminho do outro, porque quando você tem 2 filhos é mais desafiador do que ter um só. E aí, Miro, a gente no começo, a gente achava que era normal os filhos às vezes manifestarem uma má vontadezinha de vez em quando, um ciúminho um do outro, porque quando você tem 2 filhos é mais desafiador. Eu lembro quando o Giovanni ele disse, depois que a Laura nasceu, eu não era assim desse jeito, a culpa é da Laura. É ela, a culpada é ela. Eu não era ciumento, eu não era egoísta. E aí eu entendi melhor por que Deus enviou a Laura. Era para mostrar o que estava acontecendo no coração do Giovanni, escondido de todo mundo, ninguém sabia, nem ele mesmo. E aí vem a Laura para ser um desafio para ele, para mostrar as áreas do caráter dele que precisava ser trabalhado. E da mesma forma, como mãe, como pais cristãos de 2 filhos, isso também é desafiador. Por quê? Porque vão surgir alguns impasses. Sim. E que você percebe que está se formando alguma animosidade. Um ciúme, às vezes estão fazendo alguma coisa. Não, eu quero fazer isso, deixa eu levar. Quando a gente pede alguma coisa, sabe? Pega tal coisa pra mim, aí levanta. Eu vou pegar, não, eu quero pegar. E aí surge uma animosidade, é como se fosse uma luta pela supremacia. Sim, sim. E no começo a gente achava que isso era normal. E depois a gente percebeu que não. Isso não é normal para crianças que podem ter o caráter de Jesus. Sim. E aí então, isso passou a ser a nossa primeira preocupação. Como ajudar os nossos filhos a terem esse caráter a ponto de passar por essas situações que poderia se formar uma animosidade sem se formar. Ou quando a gente diz assim, filho, mamãe, eu posso fazer tal coisa? Não, filho, agora não. Como ajudá-los a se submeter à vontade dos pais, porque os pais os amam, sabem o que é melhor para eles, e como ajudá-los a ele, por exemplo, abrir mão da própria vontade e dizer assim, está bem, mamãe. E não ficar assim, mas e ficar com a carinha fechada, né? Ficar assim com o rosto desgostoso. Então, essa passou a ser a nossa grande preocupação. Por quê? Porque nós como pais, eu e Humberto, nós entendemos que a Laura e o Giovanni vão passar pelas cenas finais como crianças.
Não vai dar tempo deles crescerem, trabalharem estas questões e depois, mais para frente, resolverem isso. Não, nós entendemos que nós precisamos preparar os nossos filhos para dar o alto clamor e passar pela crise final, pelas pragas ou perseguições, ou o que for que nós sabemos que acontecerá no final, as dificuldades, a fome, o frio, a espera, a oposição, a perseguição de todos os lados. E então nós entendemos que nós precisamos preparar os nossos filhos para passar por isso. Entendi. Como crianças. Então, como ajudá-los a estar prontos para aquele dia? Sim. Essa tem sido a nossa preocupação. Esse tem sido o nosso desafio. E no decorrer assim do ministério, com o Lembra-te, e também a questão no sítio, a plantação, o Humberto sempre muito envolvido com as plantas ali na plantação, e isso é muito bom, envolveu as crianças. O Giovanni teve trabalho útil, né? Sempre tem trabalho útil para fazer quando planta, né? A Laura também, e isso é muito bom. Mas sabe o que a gente percebeu? A gente percebeu que estas coisas que são boas e são lícitas, o trabalho para o Senhor no ministério e também o trabalho no sítio, pode acabar envolvendo muito o nosso tempo. E inclusive roubando o nosso tempo daquilo que é o essencial, como por exemplo, a caminhada, encontrar como permanecer com Cristo como pais, dar atenção para o esposo e para a esposa e então para os filhos. E as coisas assim, veja bem, nós estamos falando num contexto de famílias cristãs. O inimigo não vai nos tentar, como pais cristãos, a fazer algo mundano, algo, sabe, um grave pecado, um grande pecado, como a gente costuma dizer. Não. O inimigo ele só precisa fazer com que a gente fique muito ocupado. Extremamente ocupado. Com as coisas que são lícitas e nobres até. Plantar no sítio, um ministério, trabalhar para Deus, isso é muito nobre. E, no entanto, pode roubar o nosso tempo também. Da comunhão com Deus, da atenção com o cônjuge e também com os filhos. E a gente percebeu que isso estava acontecendo. Foi um processo, foi lento, e foi certo, e foi acontecendo isso, o envolvimento do Humberto no sítio, o meu mais no ministério, e isso começou a roubar o nosso tempo que precisávamos dedicar para a família e para os filhos. E por quê? Isso é egoísmo nosso? É egoísmo dizer assim, não, eu quero me dedicar primeiro à minha família, isso é egoísmo nosso? E não me dedicar aos outros em primeiro lugar? Isso não é egoísmo. Sabe por quê? Nós entendemos, e não faz muito tempo, nós entendemos que uma família bem ordenada, aquela frase que todo mundo conhece, uma família bem ordenada é capaz de fazer aquilo que nada mais poderia fazer. E eu lia isso e não compreendia muito bem. Mas quando a gente se envolveu com a pregação da mensagem, viajar bastante, e a gente sempre envolvido nos projetos, acampamentos, nas igrejas também, pequenos grupos, nós percebemos o quanto nós poderíamos ter impactado mais as pessoas se a nossa família tivesse sido completamente restaurada, a ponto dos nossos filhos não demonstrarem nenhum ciúminho um do outro, nenhuma carinha feia um para o outro, nem nada, absolutamente nada, a ponto deles serem sempre luz, sempre cheiro de vida para a vida. E nós percebemos que para sermos instrumentos eficientes nas mãos do Senhor, nós precisávamos ajudar os nossos filhos e nós como pais também a sermos essa família bem ordenada. Então nós precisamos assim reavaliar a nossa vida, o nosso tempo e reestruturar, reorganizar, porque nós entendemos que para pregar o Evangelho efetivamente, nós precisamos ser restaurados completamente pelo Senhor. Então, é isso que temos buscado. Nós estamos num projeto agora. Eu não falei para você o nome do projeto, mas é o Projeto Esquilo Albino. E depois a gente pode fazer uma mensagem, alguma coisa assim, para a gente explicar direitinho o que é isso. Mas a gente está num projeto, é um projeto missionário, sim. É o Projeto Esquilo Albino. E depois a gente explica melhor isso. Tá ótimo. Mas esse tem sido o nosso desafio, a nossa compreensão mais profunda. Não é que a gente não tivesse essa compreensão de que educar os filhos é a coisa mais importante, mas ficava muito como se fosse um conhecimento.
sem compreender ou sem entender como colocar em prática de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, de forma mais, como é que diz assim, mais, faltou a palavra, mais intencional, Sim. mesmo, programada, pensar e ser mais intencional na educação dos filhos e entender isso como uma prioridade. Sim. Não faz muito tempo que a gente compreendeu isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez a gente tinha um compromisso, eu ia fazer uma mensagem, eu ia pregar, mas também nesse mesmo momento em que eu tinha esse compromisso de pregação, houve uma emergência familiar que inclusive tinha o risco de alguém da família até falecer. E eu me lembro nessa época que eu comentei com uma pessoa muito próxima, uma amiga muito próxima, a situação que estava acontecendo e disse para ela assim, eu vou ter que cancelar, eu não vou poder estar nesse compromisso para pregar. E eu me lembro dela não ter entendido, não ter compreendido isso com bons olhos. E ela disse assim, olha, eu estou chocada. Como? Porque Deus é em primeiro lugar, não é a família. E eu me lembro que eu fiquei assim um pouco confusa. É verdade, Deus é em primeiro lugar. Mas como que eu vou poder virar as costas para a família, para uma emergência familiar? E eu fiquei num conflito grande nesse momento. Muito grande mesmo. Porque eu fiquei pensando, não, mas Deus é em primeiro lugar, mas e a família? E eu não conseguia entender naquela época o que estava acontecendo. Hoje eu entendo que Deus em primeiro lugar não nega a família. Então hoje eu entendi as prioridades, isso facilitou tanto a nossa vida, Miro, tanto, porque hoje eu entendo que a ordem das questões importantes da nossa vida não podem ser invertidas, porque vão causar um prejuízo muito grande na nossa vida. Sim. Ou seja, em primeiro lugar, é Deus, sim. É encontrar, o que é esse Deus, né? É encontrar como permanecer com Ele, como andar com Ele, o seu primeiro momento do dia, e você passar em comunhão, e se lançar aos pés de Cristo, e ter certeza de que você levantou do seu momento de comunhão com Jesus, não deixar Ele lá, mas levá-lo consigo. Segundo passo, se você é casado, é você se dedicar ao seu marido, à sua esposa. Terceira coisa, os filhos. E depois, então, o ministério para os outros. Sim. Essa ordem jamais pode ser invertida e não é egoísmo. Sim. Então, quando eu entendi isso, Miriam, foi assim como compreender quase a caminhada toda. Porque aí eu me baseio nesta ordem de importância para estruturar a nossa vida e a nossa rotina. E isso tem sido uma bênção. Sim. E aí, com relação, assim, pensando na questão do... É uma escola preparatória que nós estamos nesse mundo, né? Estamos nos preparando para o céu. E, claro, estamos preparando os nossos filhos para o céu. Pensando nisso, como que vocês veem por essa questão do preparo do Giovanni e da Laura? Porque nós temos, você falou, né, que não vai dar tempo de eles realmente se tornarem jovens, adultos, que seja, né? Mas tem um preparo aí. Um preparo para quê? Para dar o alto clamor e para morrer por Cristo, como os valdenses. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque hoje nós temos no mundo cristão até algumas pessoas da verdade presentes, às vezes falando assim, olha, nós precisamos preparar os nossos filhos, tem as matérias que devemos estudar e tal. Penso muito na questão de matérias, física, matemática, química, tudo bem. Pode-se estudar isso através da Bíblia Sagrada, a gente sabe disso, né? Isso é claro, com certeza. Porque os valdenses, qual era a prioridade deles? A Bíblia, a Palavra de Deus. Então hoje nós temos também um tipo de... Nós também temos essa preocupação de preparar os nossos filhos para o céu. Não para fazer um concurso lá da Polícia Federal, do Banco do Brasil, mas sim para o céu, também para dar o alto clamor e para morrer por Cristo. Então o que vocês acham disso? Você e Humberto, o que vocês têm pensado sobre isso, falado sobre isso? Porque nós temos, né, na nossa casa um quartel-general. Sim. Parece que falou muito bem, que a família é a base, né? É a obra de Deus também, não é só você pregar. Se fosse só pregar, né? Tudo bem, mas, por exemplo, você pode ter um líder religioso que prega muito bem, mas que tem uma família totalmente desestruturada, os filhos já saem da igreja, então isso é muito sério. O que vocês pensam, assim, você e Humberto, nessa preocupação também? A gente sabe que Jesus voltará logo, nós temos a certeza, isso é convicção, mas glória a Deus por isso, né? É iminente a volta. Mas
caso nós a trazemos à volta, né, vamos supor, como um povo, e eles se tornem ali jovens, um pouco mais maduros, eles estarão preparados então para quê? Para dar o alto clamor, né? A gente tem conversado sobre isso. Por exemplo, quando nós lemos histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis de perseguição, porque nós sabemos que esses momentos de crise virão sobre nós. Ou então, como pode seres humanos como nós sair com ousadia, pregando sem medo, em tempos de sofrerem assim, consequências, até com risco de perder a própria vida? E eles avançavam sem temor, eram destemidos, cheios do Espírito Santo. E às vezes a gente conversa sobre isso com o Giovanni, que é mais velho, né? E ele tem um pouco mais de compreensão a esse respeito. E ele fala assim, mas como pode? Porque a gente lê essas histórias e a nossa natureza se encolhe diante disso. Sim. E a gente quer realmente fugir desse tipo de Parece situação. que não é verdade, né? Não, não é verdade. Como ele passou? Como assim foi queimado vivo, cantando? Que coisa mais impossível. Então, eu percebi, Valdomiro, que a gente não se prepara para a fogueira, para morrer queimado, passando pelo fogo literal. Mas a gente se prepara para ser fiel lá nas coisas grandes no futuro, sendo fiel nas pequenas agora. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, filho, lava a louça para mim, por favor. E ele vir feliz, animoso para obedecer e lavar a louça mais bem lavada, se existe isso, né? Uma louça assim perfeita, muito lavado, de forma eficiente, de forma rápida assim, não ficar enrolando, não ficar demorando. Eu percebi que ser fiel nos deveres domésticos, submeter-se à vontade dos pais com um espírito alegre e animoso, é preparar-se para a perseguição e para a fogueira. Com certeza. Nos detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. Justamente. Isso é muito importante, porque na verdade é assim, e tudo quanto fizerdes, fazei de bom coração, Sim. como ao Senhor e não ao homem. E é Sim. tudo, né? Quando é tudo, é tudo. É tudo. Lavar a louça, Justamente. outras atividades, né? Você vai preparando o caráter. Porque na verdade seria a submissão aos pais, é a primeira submissão que você tem. E é claro, uma submissão ao Pai Celestial depois, né? A irmã White comenta que os pais estão no lugar de Deus para os filhos. Sim. Então isso é bem fácil da gente compreender essa relação. Claro. Quando o filho se submete à própria vontade ao pai e à mãe, ele está como um treinamento, ele está sendo treinado para submeter a própria vontade depois ao Senhor, ou neste momento e ao Senhor, né, em todos os momentos futuros da vida dele. Sim, claro. Então eu percebi que essa é a forma de preparar os nossos filhos. Com certeza. Eles serem fiéis nos deveres, submeterem à vontade aos pais e uma obediência pronta e voluntária. Com certeza. Aí entra uma questão bem interessante, né, Carol? Porque se a gente vai até nosso modelo único, nosso Senhor Jesus Cristo, quantos anos ele trabalhou na carpintaria do pai dele? Pois é, quantos anos? 30 anos para pregar 3 anos e meio. E nós nos convertemos com 1 ano e queremos pregar 30 anos. Invertemos. É verdade. E como que ele foi, né? A gente pode ler, O Desejar Todas as Nações, é um livro maravilhoso, biografia completa de Jesus. A submissão dele sempre aos pais, ao trabalho dele em detalhes, né? Coisa maravilhosa, né? É uma lição para nós. Com certeza. Jesus, o nosso modelo, é sempre uma lição importante para nós. Sim. Então, não delegar essa função de educar os filhos para outros e os pais assumirem essa função é essencial. Quem foi que educou a Jesus foi a mãe. Sim. Ele aprendeu a palavra de Deus ali no colo da mãe e vendo a palavra de Deus, e a mãe ensinou. Outra coisa, envolvido na natureza, em meio à natureza. Uma benção. Então isso é uma bênção. E ali, com trabalho útil, aprendendo as coisas da Bíblia, observando a natureza, e aí a providência de Deus, as circunstâncias da vida foram a escola de Jesus. Exatamente. Então é mais simples a educação, Sim. a verdadeira educação que prepara os nossos filhos para esses momentos é algo simples, mas exige que os pais estejam completamente comprometidos com os filhos. Com certeza. E isso é maravilhoso, porque Deus dá a guarda, como você falou, né, para vocês. São filhos de Deus, Ele dá a guarda para vocês. Enquanto eles estiverem na terra, vocês têm a guarda. E como que você tem cuidado dessa criação de Deus? Pois é. São duas criaturas de Deus. Isso é maravilhoso, ter esse privilégio
de preparar através do poder de Jesus, das orientações que nós temos em livros maravilhosos. Inclusive você tem uma citação que você vai fazer agora, né? Sim. Eu gostaria que você fizesse, porque nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós temos muita luz, a Bíblia toda, 66 livros, e os livros do Espírito de Profecia, que orientam como você deve ser um pai, uma mãe, como que um filho deve ser. Em detalhes. Isso é maravilhoso, somos privilegiados. É verdade. Vamos ver então. Por exemplo, olha aqui. Ela, a mãe, tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos. Para quê? Para que sejam capacitados para a vida mais alta, para a vida imortal. E olha essa última frase: um anjo não poderia pedir por uma missão mais elevada. Olha que coisa maravilhosa. Lar Adventista, 231. E olha só, mais uma coisa para as mães. Se ignorais o vosso dever como esposa e mãe, e estendeis a vossa mão para que o Senhor nela ponha outra espécie de trabalho, estais certas de que ele não se contradirá. Ele vos aponta a tarefa que tendes a desempenhar no lar. Se imaginais que uma obra maior e mais santa que esta vos está confiada, laborais em engano. Pela fidelidade em vosso próprio lar, trabalhando pelas almas dos que vos estão mais próximos, podeis estar ganhando capacidade para trabalhar para Cristo numa esfera mais ampla. Então, quando você lê textos assim, você percebe que essa ordem não pode ser invertida. Muitas pessoas invertem essa ordem: olha, eu quero trabalhar para Deus, e acabam negligenciando a família, o lar. Então, olha aqui, Cristo, para você adquirir uma capacidade para trabalhar para Cristo, você primeiro precisa ser fiel na sua tarefa no lar. Estais certas de que os que estão negligenciando o seu dever no círculo do lar não estão preparados para trabalhar por outras almas. Então, quando eu li isso, eu falei: Senhor, agora eu entendo melhor. Eu não posso inverter essa ordem. É Deus em primeiro lugar, no sentido de que eu encontre essa relação, esse relacionamento vivo e pessoal de Cristo habitando em mim. Isso é em primeiro lugar. Essa é a minha primeira missão. E depois eu me dedicar ao meu marido e aos meus filhos. Só assim eu vou ser eficiente para ganhar almas. Só assim o Senhor vai me capacitar para eu tocar outras vidas. Com certeza. Porque o cristianismo ele tem que ser na prática, né, Carol? E a prática do cristianismo não é assim no púlpito só, né? Não é só você estar pregando, fazendo uma mensagem como estamos fazendo aqui. Mas no dia a dia, nos detalhes, relacionamento entre família, que é o principal. Sim. Porque nós sabemos se você é cristão aonde? No lar. É verdade. Porque você, com as outras pessoas, você pode fazer o social, ser educado e tal. Agora, como ser cristão no lar, aí sim você fala: não, realmente é cristão, na prática, né? Com certeza. Isso é muito importante. Agora, essa questão do poder da mãe que Deus dá. Mas tem pro pai também. E tem pro pai, né? Tem pro pai, olha só, porque às vezes as pessoas pensam: o pai pode dizer assim, ufa, só pra mãe. Não, olha só, eu gosto do espírito de profecia porque a irmã White, ela tem humor também. Porque ela que ela escreveu aqui, Lar Adventista 216. Não são os filhos dele e dela igualmente? Ou seja, é só da mãe esses filhos? Esses filhos também não são do pai? Vi que poucos pais se dão conta de sua responsabilidade. O dever do pai para com seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela cumpre o seu dever, já tem trabalho bastante. Unicamente trabalhando unidos, podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhes pôs nas mãos. E falando para os pais: passem o máximo de tempo possível com seus filhos. E aí a gente vê de novo aquilo que nós percebemos em casa. Às vezes, o nosso estilo de vida, a gente está tão acostumado a ficar envolvido com tudo ao nosso redor que a gente se esquece dessa atenção que precisa ser dada para a construção de uma família. Tanto de um casal, quanto de uma família em relação aos filhos mesmo. E o tempo de qualidade, né, Carol? Porque você pode passar o dia inteiro, 24 horas por dia com seus filhos, não trabalhar fora, mas e a qualidade do teu tempo? Porque muitas vezes você pode estar junto com o teu filho, e o filho ali parado, brincando ali com alguma coisa, sei lá, fazendo até que não deve, né, naquele horário, naquele momento, e você ali com esse aparelhinho aqui que é terrível. A gente tem que cuidar muito com esse aparelho, né, nós cristãos. Ou outro fazendo outras coisas, você não está dando um tempo de qualidade. O que seria um tempo de qualidade mesmo para os filhos? Pois é, olha só, a gente, depois de a gente entender essa questão de dar atenção para a família,
a gente otimizou algumas coisas na nossa rotina, como por exemplo, no período da manhã, a gente passa um tempo em casal, enquanto os dois irmãos passam um tempo juntos. Por quê? Porque é importante eles aprenderem a conviver juntos, a dividir coisas. Por exemplo, eles vão fazer uma atividade e eles vão precisar compartilhar, eles vão precisar... eles vão ser desafiados ali, vão ser testados ali a ponto de terem oportunidades de colocar em prática aquilo que eles leem, aquilo que eles estudam na palavra de Deus. Que é assim, olha, me empresta isso? Claro, pode pegar, eu estou usando, mas eu te empresto. Então isso, enquanto a gente passa tempo em casal, lendo um livro juntos, orando juntos e conversando sobre os planos, sobre as coisas, o que vai no coração, os filhos estão passando um tempo juntos. E depois nós passamos um tempo em família também durante o dia, em família todos juntos, conversando sobre diversos assuntos, conversando com os filhos. Às vezes tem momento, Miro, que eu vou com o Giovanni, eu vou fazer uma caminhada com ele e a gente vai conversar sobre diversos assuntos, ele conta o que está no coração dele. Uma vez ele me disse, mamãe, sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Qual, filho? Ele disse assim, aquele dia que você deitou comigo lá fora, à noite, a gente pôs um colchão na calçada e nós fomos ver estrelas. Foi o dia mais feliz da vida dele. Isso é um momento de qualidade, um tempo de qualidade. Nós passamos olhando estrelas e conversando sobre as coisas da vida. Diversos assuntos, e os pais sábios vão pegar todo o assunto que o filho mencionar. Os pais vão trazer para um contexto espiritual, um contexto de crescimento, de caráter, de aprendizado, de incentivo, porque às vezes o filho conta alguma coisa que ele fez ou que ele pensou que não é muito bonito aos olhos de Deus. E aí o que a gente vai aproveitar para fazer? Ralhar com o filho? De jeito nenhum. A gente vai aproveitar para instruir, a gente vai aproveitar para dizer, olha filho, esse tipo de sentimento, ele é um sentimento que desonra a Deus. Então, o que seria adequado para a gente fazer num momento assim? E a gente vai conversando sobre as possibilidades, o que a gente faz? A gente ora, a gente canta, o que a gente faz? E a gente passa momentos assim. Claro. Isso é muito importante, né? Porque, na verdade, esse é o tempo de qualidade. Você está se dedicando ali mesmo, todo o seu ser aí. E esse momento, assim, bem singular, bem singelo, né? Simples. A gente nem vamos falar do mundo, né? Porque do mundo realmente não tem esses momentos. Mas vamos falar de nós adventistas. Quantos de nós temos entendido isso mesmo, né? Desse momento de qualidade, esses momentos singelos, de você poder falar de Deus de uma maneira bem simples, na prática mesmo, né? Em meio à natureza. Isso é muito importante. Na verdade, assim, a gente tem vivido assim, tempos muito difíceis, principalmente com relação à tecnologia, né? A gente falou desse aparelho aqui, é muito terrível, ele causa problemas sérios, tem que saber usar, e é só com muita oração, muita sabedoria de Deus para saber usar esse aparelho, porque hoje está bem difícil. Gostaria de saber de você, o Giovanni com 14 anos tem celular? Não. Nós temos, na verdade, ele tem algo que ele gosta muito, e ele tem um drone. E para esse drone é necessário um celular para voar o drone, mas é o celular do drone. Então o Giovanni não tem celular. Essas questões de telas, de assistir um documentário, uma aula, alguma coisa assim, a gente tem percebido que precisa ser bem restringido, a ponto de caminhar para ser eliminado. Por que eu digo isso? Porque a gente fez um experimento em casa. E nós fizemos um tempo, eu não lembro quanto tempo foi, sem tela nenhuma. Zero. Nada. Nem o Giovanni, nem a Laura. Nem para assistir um documentário, nem para ver uma música, um hino, né? Um hino de Deus, nada. Para não ver nada. A Laura ficou mais calma. E o Giovanni teve um crescimento espiritual que foi visível para toda a família. Todos perceberam como ele estava mais raciocinando melhor. O cérebro dele estava como se fosse mais limpo e mais apto para entender as coisas ao redor e para extrair lições espirituais ao redor dele. Então nós entendemos isso. A partir desse experimento que a gente fez, a gente entendeu. Precisa mesmo caminhar para ser eliminado. Com certeza. Isso é comprovado cientificamente, né? Que você ler um livro aqui, por exemplo, na tela, você está usando tablet, não tem problema. Eu posso usar o celular para citar a Bíblia, não tem problema.
O problema é você ficar só nesse aparelho aqui. Os cientistas dizem que quando você lê através da tela, você não grava como se grava com papel. Papel, isso é interessante. Então, a próxima pergunta. O Giovanni tem esse hábito de ler livros, mesmo papel, ele gosta, ele tem prazer pela leitura. Quando que ele começou a desenvolver? O que você pode me dizer sobre isso? Olha, ele gosta muito de ler os livros. Quando nós descobrimos que existia ali não é uma gráfica, Editora. Uma editora que tinha ali livros que falavam sobre os que foram perseguidos, os anabatistas, os mártires. Nós compramos vários livros para ele dessa editora e trouxe ali em casa, eu não lembro quantos livros eram, talvez uns 15 livros. E de repente ele chega para mim, talvez em uma semana, e ele disse: eu já li todos. Então, ao invés de eu ter que incentivá-lo a ler, eu tenho que dizer: pronto, agora chega de ler e vamos fazer outra coisa. Então, eu não me lembro em que mês que foi desse ano, mas era no começo do ano, ele já tinha lido mais de 6.000 páginas. Que benção. Então, isso não é para a glória dele. Não. E não é para a glória minha ou do meu esposo. Não, isso é para a glória de Deus. Isso é para honrar o nome de Deus. Exatamente. Porque não há nada de especial em mim, eu sei disso. Ou no Humberto, ou no meu filho Giovanni. Não, Deus tem atuado no coração dele. E isso eu glorifico o nome de Deus, porque foi obra dele na vida do Giovanni. Tá certo, é exatamente isso. É importante a gente entender que Jesus fala, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vem através do quê? Claro, você vai conhecer Deus na natureza, a gente sabe que a minha Cristo fala isso e tudo mais, né? Mas estudo da palavra de Deus. E também estudos de livros como esse que o Giovanni leu, que são importantes, por quê? Porque são exemplos de pessoas que deram a vida por Jesus. E nós temos que dar a vida por Jesus, viver por Jesus e dar a vida por Jesus. E claro, tem livros de pastores consagrados, que inclusive nós publicamos, eu lembro que o Sementes da Verdade, glória a Deus por isso, né? Tem outros ministérios que publicam também. Sim. E sempre a base é a Bíblia e o Espírito de Profecia, é claro. Então é importante a gente levar esse conhecimento para as crianças. E as crianças têm que desenvolver esse tipo de gosto pela leitura, isso é muito importante. Eu, como avô, eu percebo no Giovanni essa clareza de pensamento, de encadeamento de ideias. E novamente, não estou dando glórias a ele, e nem aos pais, nem a ninguém, né? Mas a Jesus. Então é muito importante isso, a gente saber que nós temos toda a orientação, né? Toda a orientação na Bíblia. O Jesus foi um exemplo, ele recebeu a educação da mãe, a gente fala, o desejado fala, né? Primeiro aos pés da mãe ali, e depois nas Escrituras. Isso é maravilhoso, né? Você vê que isso realmente funciona e dá resultados maravilhosos. E hoje nós acabamos de subir aqui para consertar a água lá na montanha, eu e o Giovanni. Quase 1 quilômetro. Né? Nós fizemos várias aplicações espirituais, bem interessantes. Bênção. Por quê? Porque você tem que ter sempre o quê? Estar sempre com Jesus na sua mente. Né? Tudo bem, você vai consertar um cano de água ali? Aí ele começa, eu falei, qual é a aplicação espiritual que tem aqui? Aí ele começou a falar, eu falei. Então isso é muito maravilhoso, né? Você tem que ter Jesus na mente. E vocês, como pais, é claro que estão 24 horas por dia junto com eles, isso mais ainda, né? O tempo todo. O tempo todo a gente precisa ter isso em mente como pais. O tempo todo, levando tudo o que acontece para uma lição espiritual, para algo que ensina algo para o caráter, para que aproxime as crianças de Jesus, para que ensine eles como que eles deveriam ter se comportado em vez de ter feito aquilo, como poderia ser feito melhor. Por exemplo, agora a gente desafiou o Giovanni, que livro eu vou ler do Espírito de Profecia? Mensagem aos Jovens, ele já leu esse Mensagem aos Jovens. Eu falei, filho, você já leu, que tal você ler os testemunhos para a igreja? E ele começou a ler, está lendo o volume 1. E ele está maravilhado. Ele está muito encantado, ele fala, mas como a irmã Maite tão nova passou por tudo isso, e comentando sobre as lições ali, como eles viviam e comparando com a própria vida. Sim. Então, tem sido uma bênção essa caminhada. Outro dia, aqui onde a gente mora tem um rio, ele não é um rio assim violento, ele é até calmo. E a gente tem um caiaque que foi comprado como um projeto familiar, para a gente passar tempo com os filhos. Em algo assim diferente, para que fique na memória deles o prazer de estar com os pais. Sim. Então, o que a gente planejou?
vai o Humberto, o Giovanni e a Laura. Eles vão descer no caiaque, descer ali esse riozinho, é calmo, é tranquilo, imaginávamos nós, completamente inocentes nessa questão, sem conhecimento algum, vão só sentar, entrar no caiaque e vão deslizando, riozinho abaixo, vão contemplando a natureza, falando sobre Deus. E eu não fui junto porque eu ia ficar na margem e eu queria filmar. Queria filmar eles ali naquele momento. Então tudo planejado, fomos lá para a beira do rio, deixamos o caiaque, entraram os 3 e eu falei, esperem aí, não saiam ainda, eu vou lá no meio do trajeto e vou filmar vocês. E fiquei lá. Valdomiro viu o vídeo, né? Olha, a entrada foi tudo menos triunfal. Eles vieram de costas, já vieram de costas, assim. E aí o caiaque virou e o Giovanni estava olhando assim para mim com um olhar assustado. A Laura chorando dentro daquele caiaque. E aí o caiaque virou e ficou preso numa pedra. E ali os remos eram como se fosse nada. E as pessoas em cima daquele caiaque eram como se fossem figurantes. E aquele caiaque enroscou na pedra e ficou um tempinho assim. O Giovanni deu um risinho assim nervoso. Aí foi virando o caiaque, daí tombou de novo. Aí veio, quase bateu de um lado, quase bateu do outro, entrou embaixo de uns galhos de um lado. Então, ou seja, aquele caiaque foi batendo assim, ó, de um lado pro outro. Tom, tom, enroscando em pedras, rodando, desgovernados, completamente desgovernados. Eu fiquei preocupadíssima. Eu pensei, gente, nós não temos noção do perigo que é. A gente pensou que fosse calmo e tranquilo e foi essa tragédia. E aí depois que eu fui com o carro rapidinho no final do trajeto. A hora que eles chegaram eu perguntei, querem ir de novo? O que eles responderam? Não! A Laura falou, de jeito nenhum! O Giovanni falou, não. O Humberto também disse, não, de novo não. E aí eu falei para eles, então vamos tirar uma lição espiritual disso que passamos. Quem quer andar em uma embarcação desgovernada? Quem de nós gostaria de andar em uma embarcação desgovernada que vai batendo em tudo que é canto, com perigo de virar, de tombar, com risco de acontecer um acidente? Quem quer? Ninguém de nós. E por que é que às vezes nós vivemos a nossa vida de forma desgovernada, ou seja, sem nos submeter à vontade de Deus? Por que é que nós insistimos tanto em fazer a nossa vontade? Aquela cena daquele caiaque, Miro, eu fiquei pensando, é a nossa vida. Sim. É a nossa vida, de um lado para o outro, sem ter ali o nosso comandante Jesus. Ele é o único que pode fazer na nossa vida deslizar como pais, que estamos educando os nossos filhos para o céu. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Hoje eu entendo melhor por que eu preciso desesperadamente de Jesus. Quando você assumir essa função, que é educar-se a si mesmo para dar o autoclamor, ajudar o seu esposo e educar os seus filhos para dar o autoclamor, você vai precisar desesperadamente de Jesus. Desesperadamente. E aí você entende a necessidade que você tem de tocar outras vidas. E aí você percebe que sem Cristo é impossível. Sem ter o Espírito Santo, sem você ser cheio do Espírito Santo, é impossível. E sem que os seus filhos sejam mansos, humildes, obedientes, sem que você aprenda a dominar o seu espírito com a ajuda do Senhor, é impossível tocar outras vidas. Então aí a gente entende bem a necessidade de Jesus Cristo na nossa vida. Então nós temos uma conversa curta, né, Carol? Mas eu gostaria que você concluísse assim e falasse para nós quais são os seus planos agora, vocês como pais, daqui para frente, né? Continuar com esse projeto, o Esquilobino, né? Esquilobino. Que você pode fazer uma mensagem depois, né? Falar o que é isso, ainda tá, você falou, né? Mas agora, nessa sequência da vida de vocês agora, imediata, né? O Esquilobino e tal, e continuar com essa questão, né? De concentrar mesmo esses tempos de qualidade com os filhos, né? O conteúdo, é claro, da Bíblia, isso é profecia. O Giovanni está no Testemunhos para a Igreja, volume 1, muito importante, não tem idade, né? Não. Tem um preparo e tal. Gostaria que você concluísse falando sobre isso, tá? O que você gostaria de falar mais sobre isso, seus projetos mais imediatos com a família agora, que eu chamo de quartel-general, que é a base, né?
preparando esses filhos numa academia mesmo militar, É verdade. para serem soldados de Jesus, soldados da paz, né? Não um soldado que empunha arma, vai empunhar uma arma assim, mas a espada, né, que é dois gumes, né? A Bíblia é sagrada, para levar a paz, levar a vida às pessoas, levar realmente Cristo a eles, prepará-los mesmo para ser como os valdenses, né? Quando eles se despediam, eles falavam, não sabiam se ia ver os filhos, eu acho que eles falavam até a eternidade, ou nos vemos na eternidade, alguma coisa assim. Sim, é verdade. Isso é maravilhoso, mas na prática mesmo requer o quê? Muito preparo. Primeiro de vocês, como você falou, para saber como aos pés de Jesus, para depois levar esse Jesus verdadeiro que transforma vidas para os seus filhos, né? Isso é maravilhoso porque na verdade assim, a gente carece muito do cristianismo na prática, né? Porque a gente carece disso, a gente às vezes espera alguém, a gente acaba esperando das pessoas que sejam cristãos mesmo, né? A irmã White fala assim, não crie expectativas nos outros, eles não têm a que dar se não estiverem com Cristo. Mas quando você vê aquele que, não, eu sou cristão, e você chega na casa de uma pessoa e fala, mas está muito desordenado aqui, né, essa família. Verdade. Então, quando você chega na casa e fala, nossa, a família é bem ordenada, qual é o segredo? Qual é o segredo? Quando você percebe uma família desordenada, desconstrói a verdade que ela prega. Então, nós entendemos em casa que nós não vamos nos contentar com um cristianismo de vez em quando. Não vamos aceitar e nos contentar com os filhos tendo ciúme, com os filhos ficando com um rostinho triste quando o pai diz não. Nosso plano é não nos contentar mais com um cristianismo como se fosse de altos e baixos. Nosso projeto é buscar ao Senhor a ponto de nada mais nos separar de Jesus, como pais. Eu, como pessoa, como mãe, encontrar essa caminhada com Deus permanente, a ponto de nada mais me separar do amor de Deus, do amor de Jesus. A ponto de o que os meus filhos fizerem não me tirar mais, não me irritar, eu não permitir que nada do que aconteça ao meu redor me irrite ou tire a minha paz, a minha paciência, ou a gente diz minha, mas que eu não demonstre atributos ou características que não são de Jesus. Sim. Então esse é o meu primeiro projeto, é encontrar essa caminhada com Cristo, essa união com Cristo, ajudar o meu esposo nisso, reconstruir. Olha, nós nunca fomos de ter discussões em casa, Valdomiro, nunca como casal. Nunca. Mas nós não imaginávamos que seria possível aprofundar mais um relacionamento e o amor como nós estamos vendo que é possível, quando nós dedicamos tempo um para o outro. Então eu quero continuar com isso e então trabalhar nos nossos filhos. Não nos contentar, jamais, não achar que é normal, jamais, demonstrações de ciúme entre eles, de inveja, ou responder de forma rude, ou falar de alguma forma que você por fora parece educado, mas por dentro você percebe que veio de um espírito irritado. Então nós não vamos mais nos contentar com isso. Nós vamos buscar a Deus em família, para que Ele transforme completamente, desde a Laura até o Humberto, para que possamos ser instrumentos, esses instrumentos que Deus possa nos usar com grande poder. Não é seguro Deus derramar o seu Santo Espírito sobre nós agora, como famílias cristãs. Sim. Então eu acredito que nós precisamos passar por algo que se chama purificação. Total, completa, de todo o pecado, de toda a mancha, de toda a nódoa, inclusive os pecados desconhecidos. Eu ainda não sei. Eu quero cooperar com o Senhor e pedir que Ele sonde, que Ele mostre, que Ele me ajude a sondar o meu coração, que Ele me mostre, para eu poder me afastar com o poder dEle. Sim. Isaías, ele teve um chamado. E nós temos um chamado, todos nós, como pais, como indivíduos, como filhos, todos nós temos um chamado. Sim. E ele percebeu a dificuldade que era para cumprir essa missão, porque ele sabia que o povo para quem ele ia pregar era um povo de dura serviço. E nós temos uma dificuldade também em relação a saber como atingir corações que estão tão amortecidos, consciências que estão tão entorpecidas. Então também nós temos um paralelo muito grande. Só que Isaías não se deu conta da própria pecaminosidade. Então o que Deus fez? Deus deu uma visão para ele.
e mostrou, abriu-se ali o véu e ele viu o santuário. Ele que não podia nem pisar no santuário, agora ele vê o santuário. E ele vê o trono de Deus, um trono como que fosse ao céu, e a orla de Deus enchia o santuário. Sim. E aí ele viu os anjos servindo ao Senhor, que cobriam o rosto, cobriam os pés e falavam santo, santo, santo. Quando ele teve essa visão, ele foi com o rosto em terra. Ele percebeu a própria pecaminosidade. Ele percebeu que ele era completamente incapaz para cumprir a missão, não porque o povo era de dura cerviz, mas porque ele era um homem de impuros lábios. Sim. Então ele percebeu a própria pecaminosidade, claro, a do povo também. E agora sim, ele disse, eu não posso, estou com o rosto em chão, ai de mim. E aí então a gente conhece, né? Veio, tocou-lhe com a brasa do altar, né? O anjo tocou com a brasa do altar e disse assim, você foi purificado, teus pecados foram purificados. Agora você pode cumprir a sua missão. Eu acredito que nós estamos nesse pedaço de história. Sim. Precisamos ser purificados. É verdade. Precisamos ser purificados completamente. E nossa família está nesse projeto Esquilo Albino, porque nós não vamos descansar enquanto nós não virmos a nossa família completamente purificada pelo poder de Deus, para a honra e glória dele. Porque isso não é possível para nós. Não é possível. Eu olho para os meus filhos, eu olho para mim mesma e eu penso como? Mas eu sei que Deus é capaz e eu sei que Ele vai fazer essa obra. Então esse é o nosso projeto. Passar por essa purificação. Não pode ser que não seja agradável. Não vai ser agradável. Nós temos passado por algumas situações adversas, né, no nosso novo sítio, no novo lugar que estamos. E Deus tem nos ensinado grandiosíssimas lições. E Ele tem, através das dificuldades e das aflições, purificado pouco a pouco aquilo que precisa ser purificado em nós. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu vejo que Deus está trabalhando com a nossa família. Então eu acredito que isso é um convite para todos nós. Esse convite de sermos purificados, de cooperarmos com o Senhor nessa obra da purificação. Então isso é um convite para você também. Você também precisa passar por esse crisol, por essa purificação, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor e pregar o Evangelho com poder a todo mundo. Aí você pode ficar desesperado, como eu vou fazer isso? Como cumprir a missão de educar os filhos, de ter uma família bem ordenada, ou eu mesmo ser bem ordenado, não me irritar, não ficar impaciente? E eu só queria ler esse último texto. Lar Adventista, página 205. Pais, estáis trabalhando com incansável energia em favor dos vossos filhos? Você está fazendo isso? O Deus do céu anota a vossa solicitude, vosso fervente trabalho, vossa constante vigilância. Ele ouve as vossas orações. Com paciência e bondade, por favor, escute isso, com paciência e bondade, educai vossos filhos para o Senhor. Todo o céu está interessado em vosso trabalho. Deus se unirá convosco, coroando de sucesso os vossos esforços. Que promessa maravilhosa. Maravilhosa, né? E nós estamos vivendo no novo conceito das promessas. Devemos reclamar essas promessas, né? Consagrar a vida a Deus para ter essas bênçãos maravilhosas, né? É verdade. Olha, foi um prazer recebê-la, Carol, aqui no canal Sementes da Verdade, pela primeira vez, né? Espero que seja muitas outras no futuro, Amém. Né? Se Deus Amém. quiser, se for da vontade de Deus. Assim seja. Que Deus abençoe você, o Humberto, o Giovanni, a Carol, nesse novo projeto, que continue nessa caminhada com Cristo, juntos, firmes, agarrados em Cristo mesmo, que é a nossa única esperança, nesse finzinho do tempo do fim. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, não quer dizer com isso que a gente ignora o trabalho missionário. Não quer dizer isso. Quer dizer que, em primeiro lugar, venha encontrar a caminhada com Deus, dedicar-se ao cônjuge, ao marido ou esposa e aos filhos. Sim. E enquanto fazemos isso sem perder de vista essa grande ordem das coisas, Deus nos permite ir tocando outras vidas. Então nós temos sim o trabalho missionário, Sim. temos sim projetos de traduções, de produção de materiais, de estudos bíblicos, contato com as pessoas, entregar livros nas cidades sem presença adventista ou com presença adventista também. Não ignoramos isso, mas não pode tomar o lugar nem de Deus, nem do cônjuge, nem dos filhos. E entendendo isso, tudo fica mais simples e mais fácil.
com certeza. Com a ajuda do Senhor conseguiremos. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.